Shabbat Shalom, amados irmãos. Shabbat Shalom. Queridos, Parashá de hoje, 20ª porção da Torá, da Santa Torá, Parashá Tetzaveh, que significa ordenarás, ou ordena, né? Está em Shemot, Êxodo 27 e 20, até o capítulo 30, verso 10. Temos Haftará, referência nos profetas, em Ezequiel 43, de 10 a 27. Lembrando que hoje é Shabbat Zahor, Zahor é lembrar, assim como falamos, Zahor chamou lembrar e guardar o dia de Shabbat. Hoje é Shabbat Zahor, para lembrar, fazer uma menção aqui, lá em 1 Samuel 15, do verso 2 até o 34, de Amaleque. Então vou fazer aqui um link também, porque se estuda nesse Shabbat, em introdução à festa de Purim, que acontecerá na segunda-feira, e depois vamos falar melhor da festa. Temos referência na Brit Hadashah em Hebreus, nos capítulos 10 a 13, até o verso 17 do capítulo 13. Então, ordenarás, 27 e 20, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para a menorá, para que haja lâmpada acesa continuamente. Esse para que haja lâmpada acesa continuamente, gente, é uma metáfora que tem a ver com a nossa vida. Sabemos que somos um Mishkan vivo. Tudo que está no Mishkan se aplica para nós. Shaul, ele faz esse comparativo de forma bem didática, pedagógica, na Brit Hadashah. Então, nós somos um tabernáculo, nós somos um micro Mishkan. Cada elemento do Mishkan se aplica a nós. Quando diz que essa lâmpada fique acesa continuamente, isso é uma metáfora para que nós tenhamos sempre as instruções do Eterno conosco e que jamais deixemos que essa lâmpada se apague. E aliás, lá no Salmo fala o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua Torá e luz, para o meu caminho. Então, Tetzaveh, ordenarás. É uma vida de mandamentos, uma vida de mitzvot. E lembrando, queridos, quando Yeshua foi interpelado pelo jovem rico, o jovem rico vendo ali Yeshua anunciando a mensagem do reino, ele perguntou para Yeshua de uma forma muito sincera: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E o que Yeshua responde para ele? Guarde os mandamentos. Como assim, guardar mandamento? Mas Yeshua mandando guardar mandamento, o povo não fala aí fora que não precisa mais guardar mandamentos, que agora é graça, e Yeshua fala que para entrar, para herdar a vida eterna, tem que guardar mandamentos? Por óbvio, gente? Por óbvio. A justificação, por meio do sacrifício de Yeshua, nos purifica até o momento da decisão, até o momento da techuvá, do arrependimento. Então nós somos purificados agora para uma nova vida. E ele fala isso, aquele que não nascer de novo não pode herdar o reino de Deus. Então é nascer de novo. Eu morro, ou nós morremos para a velha natureza, para o velho ser, e nascemos agora para uma vida de dependência e obediência ao Eterno. Então isso é uma vida de mitzvot, de mandamentos. Essa ordem que é dada aqui tem esse condão também, de nos manter nesses trilhos, os trilhos da obediência aos mandamentos do Eterno. E a própria palavra fala, queridos, que os mandamentos não são pesados. Quando há uma kavaná, uma intenção sincera de obedecer ao Eterno, de depender do Eterno, tal qual o nosso mestre o fez, tudo se torna leve. Yeshua nos apresenta uma Torá, não a Torá do Sinai. É claro que o conteúdo é o mesmo,
Só que agora ela está plenificada, ou seja, cheia de valores, dos verdadeiros valores. Aquilo que não se compreendia, Yeshua vem e dá sentido. E aí ele diz assim: olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde, e achareis descanso para as vossas almas. Não é? Ele disse, o meu jugo. Então tem jugo. Tem jugo. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vejam que tem jugo e tem fardo. Mas é um jugo suave e um fardo leve. Não um jugo de colocar as mitzvot como uma condição exterior, mas uma verdadeira cura, libertação. Yeshua também diz isso, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, ou seja, plenitude de vida, uma vida com sentido, né? E aí quando ele vai falar de mandamentos, lá em Mateus 5, 16, 17 em diante, ele diz: ó, não penseis que vim revogar a Torá. Não vim para fazer nada disso, eu vim para tornar pleno, para dar sentido. Ó, foi-lhes dito, não adulterarás, né? O exterior da Torá, o mandamento não adulterarás, dava a entender que só ocorria na consumação, no ato sexual propriamente dito, na junção carnal, ou na conjunção carnal. Yeshua vem e diz: não, tudo começa no coração. Se um homem tiver a intenção, ou seja, kavaná, de adulterar e olhar para uma mulher com essa intenção, ele já consumou, independentemente de conjunção. Não é necessária a conjunção. Mas espera aí, então Yeshua está dizendo isso, que o adultério agora é isso. Ficou melhor ou pior sob o ponto de vista humano? Pior, não é verdade? Ficou muito pior. Aquele que muitos pensam que ele veio para fazer tudo e que nós não precisamos fazer nada, está dizendo: olha, a coisa é mais estreita. E isso tudo começa no coração. Cuide do seu coração. Onde está o seu tesouro, né? Ali também está o seu coração. Então é mostrar verdadeiros valores, né? Quais os valores que efetivamente nos ocupamos deles, né? E o que nós somos movidos, com que intenção, com que kavaná, né? E aí, quando Yeshua vira para aquele jovem e diz: você quer entrar na vida eterna? Guarde os mandamentos. E ele sinceramente diz: quais? Yeshua começa a falar alguns, né? Mas obviamente, e aí nós vamos falar disso aqui hoje, Yeshua tinha discernimento das pessoas. E o dom de discernimento, gente, é o dom que o Eterno dá para todo mundo que tem uma posição de liderança. Você já pensou se uma pessoa liderar e ela não tiver dom de discernimento? Como que fica? Então, Yeshua discernindo aquela fala, né? Bom, então você tem guardado tudo isso, vai, vende o que você tem, dá aos pobres e me segue. E ele não quis seguir Yeshua. Ou seja, né, a parte exterior da Torá estava ok, mas a parte interior, aquilo que efetivamente mudaria o posicionamento dele enquanto cidadão do reino, deveria ser totalmente refeita. Ele precisaria nascer de novo. Ele precisaria morrer para todos aqueles valores, para entender os reais valores, aquilo que importa, aquilo que efetivamente vai nos conduzir para o Olam Rabá, para o mundo vindouro. Se eventualmente ele não o fizesse, não teria como fazer nada. E nós não vemos aqui, gente, ao contrário do mundo cristão, não é, naquele sentido de ficar insistindo com a pessoa, nós não vemos Yeshua correndo atrás dele e falando assim: olha, não é bem assim, eu acho que você entendeu errado, né? Vem que vou dar uma flexibilizada aqui, né? Não tem isso, gente. Por quê? Porque é a vontade do Pai, são os mandamentos do Pai, e Yeshua deixou isso muito claro.
Eu não vim para fazer a minha vontade, senão a vontade daquele que me enviou. Ou seja, uma missão, uma ordem, ordenarás, dar ordem, né? Uma ordem. Promover a reconciliação, a missão dele, promover a nossa reconciliação com ele mesmo? Não, com o Pai. Com o Pai. Com o Pai. Então Yeshua veio com essa missão de nos reconciliar com o Pai, colocando-se obviamente como representante, como intermediário, como aquele que nos justifica. E conforme eu falei, ele paga a nossa conta até o momento da conversão, da Techuvá. A partir dali, agora nós aprendemos e nós o que? Desenvolvemos a nossa salvação. Desenvolvei a vossa salvação. Ou seja, agora é um processo. Enquanto a justificação é um ato que nós assistimos e ficamos convictos de que ele aconteceu, porque tem a ver com o sacrifício do Mashiach, Yeshua. Justificação é um ato exterior, não depende de nós. Yeshua vem, nós tomamos a decisão. Yeshua vem e fala assim: olha, estou pagando sua conta, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão, não interessa. Não interessa o que foi feito lá atrás. Só que agora vai, não peques mais. Vai, não peques mais. O que é pecado, gente? Pecado, 1 João 3,4, pecado é transgressão da Torá. Então Yeshua vem para isso. Olha, eu estou pagando sua conta. A partir de agora, você vai seguir. Olhe para o meu modelo, para o meu exemplo, e faça assim como eu fiz. A palavra diz isso: aquele que diz que permanece em Yeshua, esse deve andar assim como ele andou. E ele andou em plena obediência, dependência do Pai. Em Eclesiastes, capítulo 12, capítulo 12, verso 13, diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma ou seja, o resumo de tudo que se tem ouvido. Ou seja, o último capítulo de Eclesiastes. Quem escreveu Eclesiastes? Quem? Salomão. De toda a sabedoria de Salomão, ele chega nos últimos versos, no penúltimo verso, e diz assim: olha, de tudo que se tem ouvido, a suma teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o quê? Dever. Isso é dever, não é faculdade, gente. Não é facultativo. Isso é dever de todo ser humano. De todo ser humano. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é dever de todo homem. Ponto final. Então, queridos, é nessa tônica de ordenarás que a palavra tetzavé vem de tzavar, ordenar, estabelecer um comando, estabelecer uma hierarquia. Alguém ordena e nós obedecemos. O Eterno ordena. Diz aos filhos de Israel: ordenarás aos filhos de Israel. Ou seja, a todos nós israelitas. Isso não é sugestão, gente. Isso não é conselho. Isso não é facultativo. Não é? A verdadeira, ou o verdadeiro alinhamento com o trono do Eterno. Quando nós obedecemos, aí de novo, faremos e ouviremos. Então, quando nós obedecemos de pronto, ou seja, incontinentemente, imediatamente, é essa obediência que o Eterno está requerendo de nós. Por quê? Porque estamos alinhados com o trono. O Eterno determina e nós cumprimos. Essa é a tônica da Parashat Tetzavé. Onde não há ordem, gente, não há presença do Eterno. Ou seja, o Eterno não habita em desordem. O Eterno não habita em rebelião. O Eterno não habita onde não há uma harmonia de princípios e regras. E esse é o local onde o Eterno habita. E onde não há mandamentos,
ou mitzvot, não há menorá acesa. E nós precisamos do quê? Do azeite. O azeite aqui é simbolizado pelo que, gente? O Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo. O Espírito do Santo. Ruach HaKodesh. O Espírito do Santo. E Ezequiel 36, 26, o Eterno diz claramente para que ou por que Ele nos dá o Ruach HaKodesh. Lá na Brit Hadashah está escrito assim: assim como o Eterno ungiu a Yeshua, o Nazareno, com o Ruach HaKodesh e poder, o qual andou por todo lado fazendo bem e curando a todos os oprimidos do adversário, porque o Eterno era com ele. Olha o Eterno capacitando Yeshua para que Yeshua fizesse o que ele fez. E assim como Yeshua foi capacitado pelo Eterno, nós também podemos ser. E aliás, Yeshua garante isso. Ele diz o quê? Que se nós crescemos, se nós obedecermos, se nós tivermos emuná, gente, não é fé apenas no aspecto da confiança. Emuná tem duas vertentes, ou dois vértices, né? Confiança, fidelidade. Ou seja, se nós nos mantivermos fiéis, né? Se nós nos mantivermos fiéis, nós seremos sagrados vencedores. Então precisamos dessa emuná fortalecida dentro do seu conceito real, né? No sentido de confiarmos nas promessas do Eterno e sermos fiéis para com Ele. Então é nesse sentido que o Eterno nos capacita, né? Então, tendo esta fidelidade, o próprio Eterno nos capacita, Ezequiel 36, 26, para que continuemos a obedecer aos seus mandamentos, estatutos e ordenanças. Ou seja, quando lá na Brit Hadashah fala que Ele produz em nós o querer e o realizar, é exatamente nesse sentido. É claro que Ele sabe a intenção de cada um de nós. E sabendo essa intenção, e vendo essa intenção, Ele capacita. Ele capacita. Não, eu vou capacitar. Imaginem o Eterno com Yeshua, vendo que Yeshua declarava: eu não vim fazer a minha vontade, senão a vontade daquele que me enviou. Eu não vim ensinar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, ou seja, uma missão. E aí, é claro que essa pessoa, se nós delegamos uma missão a alguém, nós temos que capacitar essa pessoa. Nós temos que dar para ela os recursos inerentes à própria missão, a concepção, a concretude da missão dada. E é exatamente isso que o Eterno faz com Yeshua. E Yeshua nos mostra, gente, na condição dele, que é a mesma nossa, na condição humana. Yeshua nos mostra, nos prova a possibilidade de mantermos acesa constantemente esta luz. Agora, é fácil? Nós sabemos que não é. E por que não é fácil? Porque a nossa natureza, nós já viemos carregados dessa natureza contaminada. Tem que haver uma morte realmente interior para que outra natureza se desenvolva. Por isso que Shaul fala: desenvolvei a vossa salvação. Se nós não permitirmos, só nós podemos fazer isso, gente. Só nós. Aí é que está o livre-arbítrio. Nós podemos fazer o que quisermos. O que quisermos. Mas arcaremos com as consequências das nossas decisões. E a primeira delas, uma vez que nós já decidimos no caminho de Techuvá, a primeira delas é querer nascer de novo. Ou seja, abrir mão do conhecimento equivocado, enviesado, ao longo aí de mais de 2 milênios. Um conhecimento idólatra, diga-se, e os idólatras não herdarão o reino.
E aliás, eu estava comentando hoje com os nossos visitantes acerca de Atos 15, né? A despeito do mundo religioso, sobretudo o mundo cristão, né? Dizer que não está debaixo da lei e sim debaixo da graça, ok, vamos admitir isso, essa premissa como parcialmente verdadeira. E aí a primeira coisa que me chama a atenção é o seguinte: bom, então vocês cumprem rigorosamente a Brit Hadashah, ou seja, o Novo Testamento. Sim, claro, nós não queremos saber do Antigo, né? Como se houvesse aí algo pejorativo que devesse ser evitado, né? E aí você, ok, então vamos para Atos 15. Atos 15, o que ficou decidido em Atos 15? Que vocês se abstenham da idolatria. Idolatria é o pecado mais sério da Torá. Idolatria. E aí, gente, idolatria, tem muita gente que acha que idolatria é só se prostrar na frente de uma estátua. E nós sabemos que idolatria é muito mais profundo do que isso. E qual é a pior idolatria, gente? Orgulho. Exatamente. A auto-idolatria. Atos 15. Eu acho que a partir do verso 20. 20. Então, Atos 15, 20. No verso 19, Tiago, né, consultado ali acerca do problema que estava acontecendo na Galácia, e foi por conta disso, gente, vejam bem, por que surgiu essa controvérsia? Por que teve que suscitar ali uma reunião do primeiro concílio de Jerusalém? A resposta está no capítulo 15, verso 5. Olhem o que aconteceu no capítulo 15, verso 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Ou seja, que observem toda a Torá. É isso que está dizendo aqui. E aí, o que Tiago e os demais Shalihim, apóstolos enviados, decidiram? Ora, peraí, como que nós vamos impor circuncisão agora, nesse momento, e determinar que todos cumpram a Torá de alguém que está chegando agora? Nós que nascemos nesse povo, somos partes integrantes, estudamos a Torá todas as semanas, ou todos os dias, e nós sabemos que há muito ainda que saber. Como nós vamos exigir que eles façam isso neste momento, nesse primeiro momento? Aí sim vem com muita sabedoria Tiago, e diz o seguinte no verso 19: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios fazem techuvá, se convertem ao Eterno. Notem que está escrito aí: se convertem ao Eterno. Não se converte a outra coisa, ou a mais ninguém. Se converte ao Eterno. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem ao Eterno, fazem techuvá, em outras palavras. Mas escrever-lhes que se abstenham. Olha os mandamentos: contaminação dos ídolos. O que é Avodá Zará, idolatria. É o que eu falei, Avodá Zará, a pior delas é a não negação de nós mesmos. E aí Yeshua vem nos dar um antídoto para isso, né? Aquele que quiser vir após mim, pronto, primeiro requisito, negue-se a si mesmo. Se nós negarmos a nós mesmos, nós não estaremos praticando idolatria. Por quê? Porque nós vamos negar, e agora nós estaremos sujeitos a qual ordem? A ordem dos mandamentos. Nós vamos seguir os mandamentos, as instruções do Pai. Então, que se abstenham das contaminações dos ídolos,
das relações sexuais ilícitas. Gente, o que são relações... Bom, melhor a pergunta. Onde está o conceito e o que são relações sexuais ilícitas? Está escrito onde isso? Acho que é Levítico 18. Levítico 18. E Yeshua não estava falando de outra coisa. Tiago não estava falando de outra coisa. E Yeshua, quando confrontado em Mateus 19 sobre o divórcio, ele não estava falando de outra coisa, senão porneia, relações sexuais ilícitas, remetendo, obviamente, aos que conheciam a Torá, né, que eles sabiam em quais casos era permitido. E mesmo assim, gente, vejam bem, foi por causa de quê? Da dureza de coração. Ou seja, algo que foi descoberto num determinado momento, conforme nós sabemos, o casamento judaico, ele acontece primeiro em termos de compromisso para depois consumar. E na consumação, no ato da consumação, se descobre alguma coisa que está dentro da lista de Levítico 18, a pessoa tem duas opções. Ela pode, sim, naquele momento, desvencilhar-se, mediante carta de divórcio, mas pode também o quê? Assumir. Ela pode ficar na relação, sem problema. Rafael, ela pode ficar na relação, não há problema. Por quê? Porque é uma situação específica, de um momento específico. Não é como muitos pensam, né, que a pessoa se casou, consumou, ficou 10 anos casado e aí depois ele vai tratar de um assunto que era para você ter sido tratado há 10 anos atrás. Isso não faz sentido. Vocês já pensaram, gente, na cabeça da mulher, por exemplo, né, que é mencionado aqui, como que uma mulher viveria nessa circunstância, nessa pendência com espada na cabeça dela, que a qualquer momento o cara pode colocar ela para fora? Isso não faz nenhum sentido. Então, a partir do momento que se estabelece aquele compromisso, aí sim a coisa segue. Então vamos lá. Atos 15. Idolatria, vodazará, relações sexuais ilícitas. Carne de animais sufocados. O que é carne de animais sufocados, gente? Qualquer animal que foi morto ou por acidente ou por forma natural, que não houve ali a degola, que o sangue não se esvaiu, ou seja, o sangue ficou dentro do animal, ficou na carne, ele não saiu. E aí, desculpa, o pleonasmo não saiu para fora. Então tá, né? Eu achei que o sufocado era só o afetar o animal direto, não se morrer. Não, o animal caiu, por exemplo, aconteceu lá na fazenda, o animal cai de um morro, ele caiu, quebrou o pescoço, morreu. Aquela carne ali, ela não pode ser consumida. Tem que ser lançado fora o sangue, né? Tem que sair da força. Nós só podemos comer carne de animais cujo sangue foi esvaído. Foi para a terra e ainda tem condição. Ele tem que ir para a terra. Né? Tem que fazer a degola, tem que esperar. Tem a brahá, né? A bênção que é feita. Ou seja, se o abate ele não segue principalmente a regra do sangue, né, no sentido de fazer com que ele saia do corpo, nós não podemos consumir essa carne. Então, determinar-lhes que se abstenham da idolatria, das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Esse sangue aqui, gente, tem dupla interpretação para ele. Tá? Tanto do sangue mesmo da carne, quanto do sangue da menstruação, quanto do sangue do assassinato. Então, olha as três, né? 3 interpretações. De qualquer modo, e aí, olha o que o Tiago fala. Por quê? Então ele está agora fundamentando, ele está dando uma razão. Olha, nós vamos decidir dessa e dessa forma. Por quê? Porque Moisés aqui, gente, é sinônimo de Torá.
É a mesma coisa eu falar assim, a minha esposa é uma flor. Ela é uma flor? Não é uma flor. Mas eu estou fazendo uma metáfora, uma comparação. Moisés, como ele foi o mensageiro, o interlocutor, né? Toda vez que fala Moisés na Bíblia, está se referindo ao Pentateuco, está se referindo às instruções que ele recebeu do Eterno. E lá em Neemias 9, fala exatamente isso, né? Que o Eterno desceu do céu e veio até o Monte Sinai para entregar a Torá, para falar da Torá para Moisés. E aí Moisés foi o mensageiro, o receptor, aquele que registrou a Torá, né? Porque Moisés, olha aí, 21, tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os Shabatot, todos os sábados. Ora, então, na verdade, não são 4 mandamentos, são 5. O Shabat também tem que ser guardado, por quê? Porque a pessoa vai ter que vir para a sinagoga para aprender mais da Torá. Então, está implícito aqui, né? Então ela vai fazer isso se ela quiser, porque isso aqui está dizendo que eram os gentios que estavam se chegando. Se estavam se chegando, eles já conheciam, obviamente, todas as leis ali. Eles sabiam, e o Shabat é o sinal entre o povo de Deus e o próprio Deus. Então esse é o mandamento mais elementar para qualquer pessoa. Lá em Israel, todo falar Shabat. Por quê? Porque o Shabat afeta a todos. Lá em Israel, nada funciona no Shabat. Você não tem ônibus, você não tem comércio, a cidade toda fechada. Agora, terminou o Shabat, assim que termina o Shabat, efetivamente começa um dia normal de trabalho, sendo que no domingo de manhã as escolas estão recebendo seus alunos. É como se fosse aqui no Brasil. No Brasil não tem aquele hábito de folgar de sábado para tarde, né? Até depois do almoço ali, aí folga o domingo. Lá não, lá é o contrário, lá folga sexta-feira, depois, na parte da tarde, o pessoal trabalha até 11 horas, meio-dia no máximo, porque é o dia da preparação, né? Aí todo mundo vai para casa para quê? Preparar o Shabat. Isso, prepara o Shabat, recebe o Shabat, Kabbalah do Shabat, Havdalah no final, a separação lá no final do Shabat. Aí sim começa uma nova semana. Inicia-se uma nova semana com rotina absolutamente normal. Aulas, comércios, bancos, postos de saúde, hospital, tudo funcionando normalmente. Guardar o Shabat e 6 dias como elegância. E aí a pessoa fala assim, qual que é o segredo do judeu, de sucesso do judeu? Trabalhar 6 dias. Atos 15 também é uma antítese do sistema religioso que a gente tem hoje em dia. Então, mas como pode ser antítese, sendo que ele está exatamente para o sistema religioso vigente? Não, por exemplo, o sistema religioso que Roma montou, porque se você está indo aprender a Torá na sinagoga, cadê a igreja nisso aí? A igreja, estou falando agora como templo religioso cristão. Então, a questão, por exemplo, que durante a minha caminhada no mundo evangélico, é óbvio, gente, que eu não estou cuspindo no prato que eu comi. Claro. Né? Tudo tem a sua valia, né? O seu valor. Eu aprendi excelentes coisas. Agora, chega um momento que nós somos chamados a águas profundas, deep water. O que foi, mano? Você precisou dessa caminhada para chegar em Atos 15. Isso, exatamente. Aí o que eu ia falar é isso. Que nada obstante, eu nunca, na minha caminhada, eu não sei vocês, mas eu nunca ouvi nenhuma pregação sobre Atos 15. Nunca ouvi. Nunca ouvi. Porque isso aqui, só isso aqui, gente, já é um confronto. Aí se torna o que o Rafael falou ali. Mas peraí, como que um sistema que é alicerçado na Brit Hadashah, né, lida com Atos 15? Porque é um início de caminhada, isso aqui é o início. Ó, você quer chegar? Aqui, vem cá, deixa eu te falar. A condição para você chegar abandone a idolatria, relações sexuais ilícitas. Nós vamos fazer um checklist aqui de 5 mandamentos. Você vai cumprir os 5? Não, estou dentro. Claro que eu quero.
Isso. Não, eu quero aprender mais, eu quero mais e mais e mais. Aí eles param. Aí eu falei, não, eu não quero. Então pronto, não é para você. Não é para você. Mexe com isso, não. Não é? Então, queridos, essa afirmação, né, de que começa a ordenar, né, tem a ver com, falando aqui da menorá, lâmpada acesa, né, se nós não compreendermos isso, né, na concepção, Maria Luz falou isso aqui hoje, na concepção do Mashiach, que vem agora e amplia, e eu vou falar aqui da questão da sombra também, né, porque é um equívoco, tem gente que acha que sombra é para ser ignorada. Não, a sombra tem a sua validade também. E o que é essa sombra? Nós vamos explicar. Né? Mas aqui, na concepção de Yeshua, onde diz que a menorá devia arder ali, iluminar continuamente, Yeshua diz o que lá em Mateus 5,16? Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens. É para brilhar igual vagalume? Não. Continuamente. Igual a menorá. Essa luz, a luz da menorá, gente, continuamente, ela não se apaga, ela não fica intermitente. Hora está acesa, hora está apagada. Hora está acesa. Não. Continuamente. Né? Assim brilhe a nossa luz, ordem de Yeshua. Né? Que Yeshua está dizendo aqui, olha, que essa luz brilhe continuamente diante dos homens. E aí, gente, conforme eu falei mais cedo, né, antes de iluminar o exterior, tem que iluminar o interior. Nós só conseguimos ser luz, nós só conseguimos brilhar para os outros se nós estivermos purificados. Se essa luz efetivamente estiver em nós. Senão, exatamente. Senão nós não conseguimos. Fica aquela coisa opaca, né? Obscura. Nós não vamos refletir a verdadeira luz. Então, isso é tratar do interior. Né? Então, a primeira luz que nós devemos manter acesa é a luz que está em nós. Né? E aí, em princípio, é o seguinte: quem não governa esse santuário interior, que somos nós, e isso tem a ver com duas coisas: com a consciência da nossa Yetzirah, ou seja, da nossa má inclinação. Porque quando nós reconhecemos que nós temos uma má inclinação, só aí é que nós vamos receber poder para dominar, para governar essa má inclinação. Se nós acharmos, como muitos acham, que são bonzinhos, que eu não faço mal para ninguém, que eu não desejo mal de ninguém, que eu não preciso de nada disso, né, nós vamos continuar no erro. Então, nós precisamos governar esse santuário primeiro, para depois causar uma mudança exterior. Só a partir de uma vida retificada é que nós conseguimos transmitir uma mensagem que tem autoridade. O que eles falavam de Yeshua? Fala como quem tem autoridade. Fala como quem tem autoridade. Como assim? Os fariseus não tinham autoridade? Eles tinham uma autoridade formal, uma autoridade para o exercício do encargo. Todavia, eles não viviam aquilo que eles apregoavam. E Yeshua fala sobre isso. Ele falou assim: olha, ouçam o que eles estão dizendo, mas não os copiem no seu procedimento, porque eles não fazem essas coisas. Autenticidade, né? Autenticidade. Coerência, né? Coerência. Exatamente. E aí, colocava tanto peso, é igual tentaram fazer aqui em Atos 15. Não, vamos determinar que quem estiver chegando vai ter que circuncidar. Ô, gente, falar em circuncisão, para quem está saindo do sistema romano, é doideira. É doideira. Eu já vou dar um spoiler. É necessário, mas isso vai acontecer no momento oportuno. E lembrando, gente, do pai da Emuná, que é Abraão. Abraão foi chamado aos 75 anos e circuncidado aos 99 anos. Ele aguardou 24 anos.
Ah, então significa que nós vamos ter que aguardar 24 anos? Claro que não. Claro que não. Cada caminhada é uma caminhada. Uns atendem mais ao tempo decorrido, outros menos. Cada um tem um nível de concepção e percepção e apreensão, compreensão. Então precisamos respeitar o processo. Precisamos respeitar o processo. E aí, obviamente, no tempo oportuno, tanto liderança quanto liderado vai saber o momento certinho de fazer isso de uma forma tranquila. Vai fazer e vai dar tudo certo, sem problema. Aí agora sim é uma aliança completa, né? Porque nós temos um vínculo espiritual e nós temos um vínculo carnal, né? Mediante Abraão nós temos o vínculo carnal e também o espiritual, porque ele é considerado o pai da Emuná, né? Quando fala que ele creu, ele confiou, né? E isso foi imputado para a justiça dele, né? Quando ele sacrifica efetivamente o filho dele, Isaac, porque ele sacrificou, no coração ele sacrificou, está registrado lá em Hebreus 11 que ele cria que o Eterno era poderoso para ressuscitá-lo. Ou seja, se não houvesse uma intervenção sobrenatural ali, ele teria degolado o filho. Zero de dúvida disso. Ou seja, no coração ele fez. Tanto é que o Eterno se agradou disso, né? Vendo ali a Kavaná, a intenção. Então, gente, essa é a primeira luz que nós temos que cuidar. E é isso que tem a ver com o nosso propósito, Beit Tikkun HaNefesh, retificação de vida, retificação da alma. Se não tiver uma propensão de retificar, de corrigir a rota, não vai adiantar. É o que eu falei aqui de Atos 15, olha, você tem 5 mandamentos para cumprir, está tudo ok? Esse negócio aqui, eu acho que eu consigo uns 2 ou 3. Meu amigo, então aqui não é para você. Esse caminho não é para você. Por quê? Porque Yeshua fala 2 coisas, gente. Primeiro, Yeshua fala que se nós quisermos construir uma torre, edificar uma torre, nós temos que calcular o preço. Então, se alguém chega para mim e fala assim, você quer esse caminho? Você tem 5 mandamentos aqui para você cumprir de imediato, você quer? Aí a pessoa vai calcular isso aqui. Isso aqui não, isso aqui eu vou bem, isso aqui, tal. Ah, guarda o Shabbat? Não vou guardar o Shabbat. Então não é para você. Ou qualquer outro mandamento, né? Porque o Eterno não se adapta a nós, gente. Nós é que nos adaptamos a Ele. Eu gosto sempre de falar, juridicamente, a palavra do Eterno, a santa instrução do Eterno, é um contrato de adesão. Você sabe o que é um contrato de adesão? Quem sabe? Você lê e concorda. No direito do consumidor tem isso aí, contrato de adesão. Quando você vai comprar um carro lá, por exemplo, acontece muito nos financiamentos, que já vem com o contrato pronto. A pessoa só assina, ela não pode discutir nada ali. Naquele momento, não. Ela assina e concorda. Está aderindo do jeito que está ali. A palavra do Eterno é isso. O pacto com o Eterno é isso, é um contrato de adesão. Está tudo aqui, primeiro, mas eu não posso nem saber, pode? Você teve quanto tempo de vida aí para você aprender isso aqui? Você quer mais quantos anos? Mais 10 anos, 20 anos, 30 anos? Fica à vontade. Não vai mudar para ninguém. Não. Isso, vai tomar conhecimento do que está aqui e depois você fala assim, não, agora eu entendi o que Yeshua falou lá, que eu tenho que calcular esse preço, né? Não, eu calculei, eu quero. Então pronto, então você está pronto. É isso que significa. E aí, calculando esse preço, né, aí sim a pessoa vai agora sendo orientado, instruído com as demais instruções, para que efetivamente ela vá retificando os caminhos, né, vai retificando a alma. E isso é maravilhoso. Yeshua disse também, gente, que conforme eu falei mais cedo, somos o bom perfume, aliás, Shaul fala isso, né? Lá em 2 Coríntios 2,14, somos o bom perfume do Mashiach, né? Então é a menorá, que é luz, e ketoret, que é incenso, aroma. O incenso é metáfora de quê? Não, gente. Não, o incenso é metáfora de quê? Orações. Então, luz e aroma. Queimar o incenso ali
é fazer com que aquele aroma subisse para o eterno. Né? As nossas orações hoje têm esse padrão. Né? Quando nós dialogamos com o nosso Deus. Né? Nesse sentido. E aí nós temos uma oração padrão que nos ensina um princípio ou princípios de reverência de como falarmos com o eterno. A oração que Yeshua nos ensinou, conquanto seja simples, ela tem uma estrutura complexa, porque ela abarca todos os princípios ali. A soberania do eterno, né? Respeitar ali que o eterno é soberano em todas as coisas, tanto como ser, como em relação à vontade. Seja feita a tua vontade, e não a minha. Como no céu. Contrário, como no céu, a ordem que está estabelecida lá, que seja estabelecida aqui. De cima para baixo. Então a ordem que está no céu, que seja feita, que essa ordem venha para nós. Então tem toda ali a questão da provisão, a confiança no eterno que ele vai nos prover a cada dia. E o pedido, obviamente, de nos livrar de tentações, livrar de todo mal. Se não for. Então, gente, isso é uma estrutura. Agora, não pode ser uma fórmula decorada. É só uma estrutura, tipo assim, você não sabe orar? Começa por ele, começa dessa forma. Um modelo ali, você vai desenvolvendo. E aí você vai. Eu vi minha esposa me mostrou um negócio essa semana, um videozinho, que a mulher falava assim: você não faz isso comigo não, porque eu vou contar para o meu papai. Às 3 horas da manhã eu estou com ele todos os dias. E eu vou contar para ele o que você está fazendo. É isso, gente, é essa liberdade. É claro que com reverência, respeito, né? Mas contar para o eterno é um diálogo, gente. Ele é o nosso Pai, ele é o nosso Deus. Né? Então nós abrimos o nosso coração para ele. E isso é um jeito peculiar de cada um. Cada um vai orar de uma forma e vai apresentar isso de uma forma. A luz, gente, é uma verdade visível. As pessoas veem em nós a luz. O aroma, conquanto invisível, ele contagia. Né? Quando chega alguém cheiroso, não é assim? Nossa, cheiroso, né? O ambiente ali, o ambiente fica todo perfumado. Então, nós temos o bom perfume de Yeshua. E aí, olha que interessante. O perfume de Yeshua, ele tem 2 efeitos: cheiro de vida para a vida e cheiro de morte para a morte. O que é isso? O que é isso? Os que vão se perder se incomodam muito de chegar perto do cheiro de Yeshua, porque sabem que são condenados. É isso aí. Aqueles que querem a verdade, será cheiro de vida. Eu quero. Que delícia, que maravilhoso. Agora, aqueles que se opuserem, vai ser cheiro de morte. Isso é legalismo. Isso você está debaixo de maldição e por aí vai. Vai ter cheiro, seita, vai ter cheiro de morte. Outro dia alguém falou comigo assim: mas a pessoa falou que é uma seita. Eu falei assim: fala com ela que é mesmo, está aqui em Atos 14, 24, fala. Seita do caminho. Isso, o que chamam. Como é que é? 14, 24? Deixa eu ver. Não. 24, 18, 24. As pessoas esquecem de olhar para o dicionário com vocês. Tem que ir lá para ler, vocês. Fora da Yara, no oráculo hebraico. Esqueci aqui a referência. Não, estavam falando, né? Conforme o caminho a que chamam seita, eu sirvo ao Deus dos nossos pais, estando de acordo com tudo que está na Torá e nos profetas. Mas peraí, Shaul falando isso no Novo Testamento, na Brit Hadashah, que está seguindo o mandamento, que está seguindo tudo que está de acordo com a Torá e os profetas. 24:14. Aí eu falei 14, 24, tá vendo? 24:14. 24:14, gente, olha aí. Porém, confesso-te. É Paulo, gente, se defendendo aqui, tá? Paulo está diante do governador fazendo sua defesa. Olha o que ele está falando. Porém, confesso-te
que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas. Ah não, eu estou acreditando parcialmente agora, mudou tudo, né? Ele não falou isso, né? Acreditando em todas as coisas que estejam, olha aqui gente, o princípio da correlação com a estrutura base, né? Acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a Torá e com o escrito dos profetas. O que é isso? É o que eu falo aqui, principiologia. Se nós soubermos os princípios, ninguém nos engana. Está de acordo com a Torá? Beleza. Está de acordo com os profetas? Beleza. Tudo acabou. Gente, mais uma vez, reforçando isso, né? Eu falo isso toda vez. Não há nada depois da Torá que contrarie a Torá. Não pode haver nada. Escritos, profecias, Brit Hadashah, nada. Novo Testamento, né? Nada pode contrariar a Torá. Se contrariou a Torá, o problema está lá e não na Torá. A Bíblia responde. Exatamente. Então ela é autoexplicativa. Ela é autoexplicativa. Ela é viva. A palavra de Deus é viva e eficaz. Eu gosto muito daquele verso de Isaías onde fala que ela é viva e eficaz, que ela produz os efeitos para os quais ela foi lançada, ela foi proferida, designada. Então, a palavra, ela de fato, ela produz resultado. Por isso que tem que pregar a palavra. Ela vai e ela não volta, né? A minha palavra não voltará para mim vazia, mas produzirá os efeitos para os quais ela foi designada. Olha que maravilha isso. Queridos, as vestes sacerdotais, nós falamos disso na paraxá passada. Eu trabalhei muito com os detalhes, né, do peitoral ali com as pedras, que significa a responsabilidade da liderança de carregar o povo no coração, né? O peitoral ali com as 12 pedras representando as 12 tribos, né? Obviamente, metaforicamente também, como colocando o povo ali no coração. Aquele gorro na cabeça, na mitra, né? Santidade ao Eterno, né? Santidade de quê? De pensamentos, né? Aquilo que se passa na nossa mente, né? Que nós consagremos ao Eterno. Diga, Fábio. O pregador também tinha uma placa de ouro na frente, assim, na fronte dele, dizendo separado para o Eterno. É isso aqui, exatamente, separado para o Eterno, santificado ao Eterno. Urim Tumim, consulta, discernimento espiritual. Aquilo era para quê? Para decisões, para ter discernimento espiritual. Só que tudo isso, mais uma vez, gente, aponta para o verdadeiro Kohen Gadol, que é Yeshua. Tudo da Bíblia. Salmo 110:4 fala assim, é uma profecia, um salmo messiânico: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Malquisedeque. Então, falando de Yeshua aqui, né? Salmo 110:4. E está cumprido em Yeshua lá em Hebreus, a partir do capítulo 10 até o capítulo 13. Lá no 13:10 fala que hoje nós temos um altar, né? Um altar onde o sacrifício já foi feito de uma vez por todas. Hoje não temos mais que ficar sacrificando, né? Sacrifício de animais, porque a questão do pecado foi resolvida. Agora, ela foi resolvida exteriormente pelo próprio sacrifício do Messias e Yeshua, agora interiormente com a renúncia do eu. Então, aí é que vem os sacrifícios diários. E aí, gente, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Eu ouvi essa semana, até estava comentando com a minha esposa, que no mundo espiritual, falávamos sobre isso também há pouco, né? No mundo espiritual tem muita oposição. E o mundo espiritual do mal, obviamente oposto ao nosso, né? Eles têm os horários fixos de sacrifícios a demônios.
E não se assustem, são os mesmos horários das vigílias e orações. São portais. E aí, o que nós temos que fazer, gente? Correr para esses portais para que nós façamos agora a oposição certa, né? Que nós intercedamos. Por isso o calendário. Né? Primeira vigília da noite, segunda vigília, terceira vigília, quarta vigília. Nós temos aquele episódio onde Yeshua, na quarta vigília da noite, ele andou sobre as águas para ter com os seus discípulos. Né? Então, nós somos seres espirituais, gente, vivendo em um mundo material. Nós temos que tomar posse dessa identidade. O adversário criou o gregoriano, né? Que é a dualidade para comparar. Exatamente. E aí, se nós não entendermos isso, né, a questão da essência, daquilo que nós temos que mudar, o nosso sacrifício agora diário são orações nesses portais, nessas vigílias, e a renúncia do eu. Não fazer mais a própria vontade. É o que a Elza falou aqui agora há pouco. A minha vontade não era essa. Não era essa, mas eu sabia que eu tinha que fazer diferente. É o que nós fazemos o tempo todo, gente. Eu já contei isso várias vezes. Tem uma vez que eu fiz um negócio tão contrariado, mas que eu chorei de raiva. E eu virei pro líder e falei assim, olha, eu vou fazer. Porque eu estou recebendo essa ordem, mas eu não concordo. A minha carne não queria fazer de jeito nenhum, mas eu fiz. E hoje você olha para trás, ainda bem que eu fiz, né? Eu dei esse testemunho, falei assim, Baruch Hashem, que eu fiz. Que eu obedeci ali a ordem hierárquica. Eu me livrei ali de consequências. Porque muitas vezes o fazer a vontade da gente, sabe aquela coisa assim de chutar o balde? Igual a Elza falou assim, minha vontade, eu vou bloquear, vou fazer não sei o que, não sei o que. Tem que voltar. Não. Você chuta o balde, gente, pode vir consequências ou advirem consequências que são terríveis. E aí Yeshua nos ensina a tratar isso, né? Quando houver uma ofensa pessoal, releve, não resistam ao perverso, não resistais ao perverso. Então nós não vamos resistir, pelo contrário, nós vamos tratar agora com as instruções que nós temos, trabalhar com as armas que nós temos, que são armas que vão anular todo tipo de engano. Fala que anula sofismas, penetra juntas e medulas e é apta para discernir os propósitos do coração. Olha que coisa maravilhosa. Nessa situação você foi muito prejudicada, a pessoa rompeu todos os limites e você foi orientada a fazer o bem para a pessoa, né? Você ia ficar neutro, você ia deixar para lá, então você ia ter que andar mais uma milha mesmo. E foi uma bênção, porque aí já passou muito tempo, né? E a gente ter essa consciência da nova natureza e da velha dentro de nós até a morte é muito bom, porque às vezes a pessoa pensa assim, vou me converter, eu já vou virar um anjo, né? E a gente vai lutar com a nossa carne todos os dias, a gente precisa do corpo do Mashiach por isso é bom de ter a comunhão mais íntima com as irmãs, um grupo de oração, da gente falar umas com as outras e andar na luz. Tem um meme na internet, não sei quem já viu, a mãe fala com o menino, perdoa seu irmão, ele está te pedindo perdão. Eu não quero saber de pedido de perdão, mas Rafael, está escrito lá. O nome do menino tinha que ser Rafael. Está escrito lá que Yeshua falou que você tem que perdoar 70 vezes 7. Tá bom, eu perdoo, você vê que ele está chamando de raiva. Eu perdoo, mas é lindo ver que ele se inclina na hora. Sabe? Assim a gente tem que fazer, né? O homem espiritual, ele tomou conta. Tá bom, eu perdoo. Então, esse episódio lembra aquela história que Yeshua conta, né? Onde o chefe da vinha sai para regimentar trabalhadores. Aliás, o pai fala com o filho, né? Para ir trabalhar na vinha, ele fala que vai, e ele não vai, fala com o outro para ir. Naquele momento ele fala que não vai, e depois ele se arrepende e vai. Né? Qual dos dois ali que agradou, né? Será que eu lembro da pessoa? Muitos anos atrás, deve ter mais de 20 anos. Eu lembro que uma das minhas irmãs chegava uma vez e falou assim, você tem que parar de colocar a árvore de Natal na sua casa, você não sabe que isso é contrário à escritura, né? Eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso. E aí ela me falou sobre isso e o que eu fiz? Eu tirei, eu nunca mais pus na minha casa. Nunca mais pus. Mas aí é aquela questão. Eu estou aqui hoje. E ela continua lá.
Olha o jeito doideiro. Então, é o que Eu você sou ela. falou, é o quem vai obedecer e quem tem só vontade, que só fala que vai. Exatamente. Gente, o sistema levítico, conforme. Muito interessante isso, né? Porque lá em Jeremias, o Eterno dá profecia para Jeremias 31, a partir do verso 31 e seguintes, ele diz: eis que vem dias, diz Adonai, que farei, ou melhor, que renovarei a minha aliança. Em algumas versões fala, farei uma nova aliança. Com quem? E com quem? Então pronto, o Eterno define com quem seria feita uma nova aliança ou seria renovada a aliança. Onde que está gentio aqui? Não está. Tem enxertado Israel. Só enxerga. Pois é, mas inicialmente, porque tem gente que acha que fez com gentio, né? Que a aliança agora é com gentio. Então não está. E a profecia de Jeremias 31, ela está em Hebreus 8, se cumprindo em Hebreus 8. Repete a profecia, né? que o Eterno estava aqui agora renovando a aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, ou seja, com a integralidade de Israel. E aí, e agora os gentios? Agora tem uma saída para os gentios. Os gentios têm que fazer o quê? Se enxertar. Romanos 11. E aí, a partir do momento que ele enxerta, ele continua gentio? Não. Ele é o que agora? Ele faz parte da boa oliveira, ele se torna um israelita. Ele é um israelita. Lá em Efésios 2,11 fala exatamente isso, né? Fala, vós antes éreis, passado, gentios. Éreis, vocês não são mais. Vocês estavam afastados de Israel, das promessas, dos patriarcas, do Messias, vocês estavam sem Deus no mundo. Agora não, agora vocês foram aproximados. Então, ou seja, agora vocês fazem parte da mesma família. E isso está também de acordo com a palavra que diz que haverá um só pastor e um só rebanho. Um só rebanho, um só povo. Um só povo. Não tem dois povos. Não tem um povo judeu e um povo gentio. Um só povo. E aliás, gente, diga-se, a Torá, desde que ela foi dada, desde que o Eterno libertou o nosso povo do Egito, e ele deu a Torá para o povo, né? Está claro em Êxodo 12 e em Levítico 15:15, a mesma Torá, tanto para o natural quanto para o estrangeiro que habita com vocês. Então, a mesma instrução, não existe. E aí, em outra passagem, ele fala que é o mesmo julgamento, ou seja, não tem diferença. Você é enxertado. É igual o processo de adoção, gente. A partir do momento que conclui a adoção, você não pode mais tratar aquela pessoa como um adotado, você tem que tratar ele como um filho. Igual escravo. Você não pode discriminar, não pode ter uma diferenciação. Agora faz parte da mesma família, você está sujeito à mesma lei e também ao mesmo julgamento. Isso é maravilhoso, né? Queridos, lá em Hebreus 10:1 fala que a Torá era sombra, e é aqui que eu estou querendo fazer uma ponderação, onde muitos confundem, né? Porque tem sombra, gente, não é um erro, não está dizendo que está errado, né? Sombra aqui é pedagogia, e nós sabemos, falamos isso aqui também com muita constância, que o Eterno ele é extremamente pedagógico, ele pega as coisas mais simples para nos explicar as mais complexas, né? E aí eu sempre falei da Brit Hadashah como sendo uma fisiologia da Torá, ou seja, o funcionamento da Torá. O Mishkan é a fisiologia espiritual, né? O tabernáculo ali, pois não? Não, ok. Eternidade. Sim, o Mishkan ele funciona também. Ele se apresenta como um funcionamento espiritual. Tanto é que fala que hoje nós somos um tabernáculo vivo, né? Então, gente, não é erro, é pedagogia. E qual que é o princípio? Hebreus 10:1 fala assim: a Torá tem sombra dos bens futuros, não a imagem exata das coisas.
E aí em Hebreus 8:5 fala que essas coisas servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Então, o que é isso? Está mostrando o quê? Que é um esboço, uma projeção, uma imagem que nos é retratada para fim de uma didática, para que nós aprendamos. O Eterno, quando dá ordem para Moisés construir o Mishkan, o tabernáculo, ele fala o quê? Faça conforme o modelo que foi mostrado no monte. Tinha um modelo, ou melhor, existe um Mishkan celestial, e em Hebreus fala isso, que Yeshua está nesse tabernáculo hoje, intercedendo por nós. E o Mishkan terreno, ele foi feito com base no celestial. Então, a sombra, aquela projeção ali, era para dar o quê? Uma visão, um modelo, só uma forma de didática. Lá em Êxodo 25:9 diz isso, conforme o modelo que te mostrarei. Então, não foi feito, gente, por uma invenção de Moisés. Moisés não criou. Você vê que até as medidas, falamos sobre isso aí há 2 parashot atrás, onde até as medidas, o Eterno é tão cuidadoso que ele dá as medidas, largura, profundidade, altura, espessura, todas as medidas ele faz com bastante detalhe, Lá em 1 Coríntios 3:16 fala que nós somos o santuário de Deus. Somos o santuário, somos o Mishkan. Se somos o templo, o Mishkan descreve a nossa anatomia espiritual. E aí, gente, olha a simbologia. O átrio exterior do Mishkan tem a ver com aquilo que mostramos para as outras pessoas, a nossa vida que é mostrada para as outras pessoas. Simboliza o ato exterior, que seria os sacrifícios, estamos negando nós mesmos. A exposição, gente, tem a ver com o segundo requisito: negue-se a si mesmo, tome o seu madeiro. Tomar o madeiro é expor-se, é confessar, é não ter vergonha. Eu tinha uma vida assim, não interessa mais. Acabou. Você vai. Não tem jeito de a gente esquecer. E nós nem podemos esquecer para que nós não caiamos de novo. Mas o Eterno não leva mais em consideração. Então, quando você pega isso, sabe aquela coisa que nós carregamos e que nós falamos assim: nossa, gente, você tem um negócio que eu me arrependo de ter feito aquilo aqui. Só que isso aqui eu carrego para a vida inteira. Eu vou carregar isso para a vida inteira. Não tem como esquecer. Então isso tem a ver com exposição. E colocar-se sujeito ao julgamento. Porque vai acontecer. Agora você está indo na sinagoga, você virou judeu, aí começa lá, igual o Rafael lá sofrendo bullying, e perseguições, e todo mundo. Gente, a palavra fala isso: todo aquele que quer viver de forma piedosa, completa, gente, o versículo, sofrerá perseguições. Sofrerá perseguições. Todos que quiserem viver dessa forma, pois não? O madeira é uma lembrança diária também, que já não vivemos nós, mas Yeshua em nós. Não pode ser mais a minha vontade, Porque todo mundo naquela época que passava por madeira, as pessoas, já foi morto, está condenado, Exatamente. Para ser morto. Então a gente é assim, carregando madeira, já morri lá atrás. Não, tu está dizendo o quê? Que embora eu carregue isso aqui, eu sou agora, eu estou expondo. Eu sou uma nova pessoa, sou uma nova criatura, assim não diz o texto? Quem está em Yeshua é uma nova criatura. Não mais pela minha vontade. Exatamente. Isso aqui é só para não esquecer mais do que eu fiz. Saulo, perseguidor, não era o perseguidor, matava. Ele fala isso, declara isso. Jesus falou comigo, nascer de novo. Isso. É gerar, gerar dói. Então o homem gera, mulher gera. Dor de paz. O nascer de novo ali, mas o que causa dor ali, o que Yeshua estava dizendo para Nicodemos, é exatamente porque agora ele teria que renunciar à vontade dele. E renunciar à nossa vontade dói. É o que eu estou te falando, dói. Nossa, como dói. Eu estava comentando com o Eduardo, ele está indo lá, não, foi uma bênção, ele chegou lá e estava tocando chofar, o irmão lá, não entendo você. Mas
Mas o gerais, eu falei do Eduardo, ninguém não foi para a sinagoga, né? Aí vai. Agora, não, olha o que você acabou de falar. Nós temos aqui, qual foi o primeiro gentio que foi introduzido no povo de Israel? Que foi registrado aqui, né? Claro que nós não estamos levando em consideração os que eles saíram do Egito. Mas no contexto de Brit Hadashah, qual foi o primeiro gentio? Pode falar, irmão? Um romano. Nome? Cornélio. Cornélio. Bom, olha, dentro disso que você está falando, Cornélio foi o primeiro gentio. O Eterno fala com ele, não foi assim? Ele teve uma visão onde o Eterno falava com ele, e ao mesmo tempo o Eterno deu uma visão para Pedro. O que o Eterno falou com Cornélio? Você vai mandar ir lá na casa de Pedro e chamar Pedro para que Pedro faça o quê? Te ensine as coisas que você vai ter que cumprir. Você vai aprender com ele. Olha, mas peraí, dentro disso que você está falando, o Eterno poderia, se quisesse, né? Poderia, o Eterno é todo poderoso? Poderia. O Eterno poderia falar, salve Cornélio, suas orações e esmolas foram ouvidas, chegaram até meu trono. Eu estou vendo aqui que você é muito piedoso, faça o seguinte, que abra uma sinagoga para você. Entendeu? E aí você ia ser independente. Não, o Eterno manda fazer o quê? Você vai lá em Pedro, um judeu, que aí ele vai te ensinar como que você vai fazer. E aí nós temos todo o desdobramento de Pedro indo, né? Questão da visão e tal, e aí Pedro vai e depois ele testemunha e fala, eu entendi que o Eterno estava falando comigo, que não era para eu recusar a inserção do gentio no nosso povo. Só confunde isso com o negócio sobre a questão da terra. Nada a ver, isso aí é muito assunto. É um preço. Então, queridos, o ato exterior aqui representado pela nossa vida, né, a nossa vida pública, sacrifícios, a negativa do eu, a exposição, o julgamento, né, ou seja, um arrependimento visível, uma vida ética clara, né, e retificações necessárias. Né, a pessoa fala assim, não, aquele cara era isso, era aquilo, era mal pagador, era um adúltero, era sei lá qualquer coisa. Não, o cara mudou mesmo, ele é outra pessoa. Ou seja, né, passou pelos níveis de techuvá, de introdução para desenvolver a salvação. Né? A menorá, elementos mexicanos, menorá, mesa, incenso. Aplicação, a menorá. A nossa mente, gente, sempre iluminada pela palavra. A luz que brilha em nós, uma luz constante. Agora, essa luz tem que ser, obviamente, que luz é essa? A Torá. A tua palavra, né? A tua palavra é a verdade. Lâmpada para os meus pés é a tua Torá, é a tua palavra. E luz para o meu caminho. Né? Então, constante, nossa mente iluminada pela palavra. Vocês já viram aquelas pessoas? Uma pessoa cheia de Deus, ela pode estar em qualquer ambiente. Ela vai falar de quê? Ela vai falar de Deus, vai falar da palavra. Agora, se a pessoa está com a mente em outra coisa, ela chega e começa a falar um monte de coisa que não tem nada a ver. A boca fala, é isso aí, ué, é exatamente isso. A boca fala do que está cheio do coração, ou seja, se a nossa mente estiver cheia da palavra, nós vamos falar da palavra. É por isso que entra o que a Marceliane falou agora há pouco. Né? Eu estava vendo aqui que quando nós nos encontramos, nós temos que nos admoestar com salmos, hinos e orações, não sei o quê. Isso mesmo. Aconteceu uma coisa entre nós que a Marceliane observou também na época, a gente até comentou. Começamos a estudar a Bíblia juntas, né, no grupo, a Brit Hadashah, e toda vez que a gente encontra, o assunto está sendo esse, é tão gostoso. Gente, como que muda o padrão de assunto? Maravilhoso. Exatamente. Nova criatura, agora está sendo moldadas pela palavra. Né? Então, gente, a melhorar aí como representação de luz constante, mente iluminada pela palavra. A mesa é simbolismo de dependência, né? E uma disciplina também espiritual contínua. Depender do Eterno em todas as situações. Ou seja, em termos de provisão, subsistência humana,
nós dependemos do Eterno. Quando nós oramos sobre os alimentos, nós estamos ali declarando a nossa dependência, que a abundância de coisas só o Eterno nos dá. É Ele efetivamente que nos dá o pão da terra. Não vem da força do nosso braço, Ele é que provê. O incenso, gente, o incenso como sendo orações, princípio de uma vida de oração constante. O Santo dos Santos representando o nosso espírito, tem a ver com a arca, com a presença do Eterno. Faltou a arca aqui, né? Ali os anjos, tem uma arca ali. E a reverência que temos que ter. Qual que é a aplicação? Uma intimidade profunda com o Eterno, um temor reverente, e uma vida, obviamente, em total dependência, ou seja, nós estamos sob o governo do Eterno. E quem tenta, gente, viver, ou passar ou adentrar o Santo dos Santos, sem passar por esse átrio exterior, ou seja, a pessoa quer expor primeiro, antes de corrigir a si mesmo, o exterior para ela é mais importante, ela vive uma espiritualidade ilusória. O sacrifício, lavar as mãos e só depois que vai entrar. Exatamente. Correção do pai. Lá em Gálatas 3:24, gente, ainda falando da sombra, a Torá foi o nosso aio. O que é aio? Instrutor, pedagogo, até o Messias. Por quê? Gente, no meio judaico, os nossos irmãos ortodoxos, eles têm isso aqui extremamente claro. Se perguntar para qualquer judeu hoje ortodoxo, fala assim, aqui, quem será o Messias? Qual que é o papel do Messias? O que eles vão responder? Muito cada vez, gente, peraí. Foi tanto barulho aqui que eu não consegui. Não. Nos passar a Torá. Unificar Israel. Aqui, nos ensinar a Torá. A função do Messias é planificar a Torá. Eles falam isso. Você pode pegar qualquer vídeo de um judeu ortodoxo e vai falar isso. Nós aguardamos o Messias para nos ensinar a cumprir a Torá da forma que nós temos que cumprir. Como assim? Está percebendo? Olha, gente, é por isso que eu falo. A nossa vantagem em relação a eles é porque nós cremos que Yeshua nos trouxe esse entendimento pleno, profundo da Torá. E aí, gente, aqui, um pedagogo, um comentário de Rashi, ele fala que o pedagogo não é descartado quando o aluno amadurece. Não faz sentido. Você vai descartar, por exemplo, nós passamos pelo jardim da infância, nós tivemos a nossa professora, depois primeiro grau, primeiro grau, segundo grau, nós vamos descartar os professores e tudo que nós aprendemos? Claro que não. Só que hoje nós estamos em outro nível. Agora, isso não faz com que descartemos todo o resto. Então, essa sombra, gente, é para cumprir aí para que nós entendamos melhor a realidade espiritual. Apenas isso. Então, olha, o sacrifício físico ensina a gravidade do pecado. É uma coisa que nós precisamos retratar. O que acontece? Hoje não se prega mais sobre pecado. Não é assim? Aí fora está tudo certo. Então ninguém confronta mais pecado. E o sacrifício, gente, o sacrifício que era feito, veja bem, antes de Yeshua, como que era feito? Tinha que pegar um animalzinho, colocar a mãozinha na cabecinha do animalzinho, confessar, degolar, aspergir o sangue, e só depois de todo o processo é que a pessoa saía do templo, em tese, purificada, perdoada. Um sacrifício. Só que agora o sacrifício é vivo. E aí? Não tem o sacrifício físico mais, de matar animais. Só que agora o sacrifício passa por esses processos pelos quais nós mencionamos.
Entendeu? Então, isso, gente, é para quê? É para nos ensinar que o pecado ele continua tão grave quanto antes. Né? E que por causa do pecado, um justo, um tzadik, morreu por nós. Não só por nós, mas por toda a humanidade. Né? O sangue aspergido ensina o custo disso. Né? Aqui em Hebreus fala muito sobre isso, que não foi... que teve um alto preço, né? foi pago um alto preço. O sangue aqui aspergido, o sangue do Messias. Né? Então esse é o custo da expiação. E se nós ignorarmos essas sombras, nós perdemos a profundidade da substância que se nos apresenta hoje. Então, e é muito importante nós entendermos o que? Yeshua declara, Mateus 5,17, não penseis que vim abolir, eu vim para cumprir, para tornar pleno. Como então, um movimento que fala que segue Yeshua, e pega Yeshua falando isso, e aí essa pessoa diz que ele anulou, quando ele próprio diz que não anulou, quem está mentindo aqui? É um contrassenso, não é louco? Cumprir, gente, vem de plerosai, encher de significado, tornar pleno mesmo. É o que eu falei. Foi-lhes dito, não adulterarás. Eu, porém, lhes digo, foi-lhes dito, não matarás. Vocês estão achando que matar então é só tirar a vida? Não, se você, Lachon hará. Você mata, você assassina a reputação da pessoa. Você acaba com a pessoa falando mal dela. Se você tiver ódio, fala que tiver ódio no coração contra alguém, esse ódio é homicídio. Ele já é homicídio. Olha que loucura. Gera mundo espiritual. Lógico. Então, gente, quando Yeshua fala que eu sou a luz do mundo, ele é a menorá verdadeira. Quando ele diz que ele é o pão vivo, né, ele é a provisão da mesa. Quando diz que ele é o sumo sacerdote, Hebreus 7, é aquele que hoje intercede por nós, né, cujo altar hoje é definitivo. Não há mais necessidade de sacrifícios como era feito antes. O sacrifício de uma vez por todas. Mas nós temos que perceber, né, que para conhecer isso, nós temos que saber, é o que eu falei, nós não temos como compreender a Brit Hadashah sem conhecer a Torá. Como que, por exemplo, quem lê Hebreus nesse aspecto aí do Mishkan, do tabernáculo, como vai compreender o real significado se ele ignorar a Torá? É impossível. Roxo, sobre a Lashon Hará, Êxodo 23, a partir do primeiro fala assim, não espalhe uma notícia falsa, não coopere com uma pessoa má, dando testemunho mal intencionado. E já no versículo 7, não se envolva em acusações falsas e não mate o inocente e o justo, pois não vou declarar justo quem fizer o mal. O Eterno falando, né? Tipo assim, às vezes com a Lashon Hará, a pessoa podia querer matar um justo. É o caso que aconteceu lá com o Nabote, da vinha. Né? E qual foi a sentença dada lá para o Acabe e para Jezabel? Morte. Gente, sem a Torá não há como compreender a Brit Hadashah. Sem entender o Mishkan, não há como compreender o sacrifício do Messias. É impossível. Exatamente. É o que eu falei, a Brit Hadashah é a Torá em movimento, em funcionamento. Né? Sem compreender isso, nós não entendemos o papel do Messias. É por isso que no mundo religioso como um todo, eles não têm a mínima noção do que Yeshua fez. Quando fala assim, ele morreu por você. Como assim? Eu não pedi ninguém para morrer por mim? Que história é essa? Hoje a gente pode falar assim, que no Antigo Testamento ele está profetizado e no Brit Hadashah está revelado. Podemos falar que incompleto, sem dúvida. Ele está profetizado o tempo todo. Né? Sim, exatamente. E aqui ele veio.
ele se materializa nisso. Sem dúvida, pode seguir. E aí, gente, quando alguém fala que a Torá é ultrapassada, ele está cometendo dois erros. Primeiro, ele está desprezando a própria pedagogia do Eterno, aquilo que o Eterno utilizou como modelo, né? Tipo assim, eu vou ensinar para vocês, né, a gravidade do pecado, com o sacrifício de animais, para que o verdadeiro sacrifício viesse lá na frente. Então, quem fala isso, que a Torá está ultrapassada, ele está desprezando a própria pedagogia que o Eterno utilizou. Está falando que Deus está ultrapassado, que criou todas essas coisas. Por que ele fez isso? É que eu falei, a pessoa tem ideia melhor que a dele. E aí também ele reduz a revelação progressiva do que o Eterno nos dá. O Eterno não dá tudo de uma vez. Né? Tanto é que ele respeita o processo. Por quê? Aliás, Yeshua fala isso, né? Yeshua fala assim, eu tenho tanta coisa ainda para dizer para vocês, mas vocês o quê? Não vão suportar. Vocês não vão suportar? Não suportam. celestiais. Eu falo que todo que ele... Na carta que a gente está lendo. Sim. Deus fala que pode ficar tranquilo que foi Shaul que escreveu. Eu queria falar mais coisas, só que como é que podia falar se não estava preparado? Estava tomando leite ainda. Exatamente. Liberar mais coisas, tá? Então, gente, sombra não é uma mentira. Sombra é uma antecipação, é algo que mostra para que nós tenhamos aquele gostinho de saber quando que aquilo vai se materializar. Um spoiler. É um spoiler, isso, boa. A luz ela gera sombra, né? Exatamente. Se eles bebiam leite naquela época, eu não quero nem imaginar o que eu estava bebendo. Ô, gente, aqui, olha, princípios práticos para hoje eu já estou encerrando. Que bênção, Baruch Hashem. Princípios práticos para hoje. A ordem gera a presença do Eterno. Onde há ordem, tem presença do Eterno. O Mishkan tinha essa, por isso que no Mishkan tinha essa ordem rigorosa. Né? O que significa isso, gente? Uma vida desordenada, presta atenção, não sustenta a presença do Eterno. Por isso que nós falamos tanto de Tikkun HaNefesh, retificação. Retificação de quê? De todas as áreas da vida. Porque se tiver uma área desordenada, fora da ordem, isso compromete toda a estrutura. Né? E o Eterno não habita em desordem. Por isso que Yeshua diz, né? Fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo que vos tem ordenado. Ele está falando assim, não, vocês vão fazer discípulos, vocês vão ensinar só uma parte. Não, tudo que eu vos tenho ordenado. Santidade é estrutura, não é sentimento, gente, é arquitetura. O Marcelo entende bem disso aí. Né? Então, não é sentimento, é alicerce. Né? Precisamos de santificação. Sem santificação, ninguém verá Adonai. Improvisação espiritual constante revela imaturidade. Né? Então, no mundo espiritual, nós não podemos improvisar, nós temos que tratar com as coisas já reveladas, aquilo que está claro na palavra do Eterno. Diga-se, gente, tudo que o Eterno tinha que revelar, ele já revelou. Qualquer outra coisa, né? Ou melhor, tudo o que vier tem que corroborar, tem que fortalecer o que já está escrito. Jamais pode contrariar, jamais. E aliás, nós temos isso como baliza de julgamento, né? Para saber se alguém que alguém está falando, se de fato procede de Deus ou não, né? Porque tem os critérios, né, de julgamento ali. Crescimento progressivo, atendimento de tempo decorrido, nós falamos muito disso, né? No mundo espiritual é assim, nós vamos crescendo de forma progressiva e somos instados a atender ao tempo decorrido. Nós temos que ser proativos em todas as áreas, gente, sobretudo na espiritual.
intimidade exige mediação. Quem que é o nosso mediador hoje? Ninguém entra no Santo dos Santos sem sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E uma luz, gente, ela precisa de azeite. Sem disciplina diária, sem a busca do Ruach HaKodesh, essa menorá apaga. Então nós temos que cuidar para que isso não aconteça. Clamar ao Eterno todos os dias. Por isso é que o sacrifício ele é diário. Então, gente, finalizando, o Mishkan ensina como nos aproximar do Eterno, como manter essa chama acesa, como ter discernimento e como, principalmente, manter a presença, ou nos manter na presença do Eterno. E essa sombra, ela nos treinou durante todas as Escrituras. A sombra que é apresentada, ela nos treinou para a realidade que hoje nós estamos apresentando aqui, que é a plenitude do ensino de Yeshua, a profundidade do ensino de Shaul Hachalia, Paulo, o apóstolo, o enviado, que é tão mal compreendido exatamente porque eles quem o critica não compreende o real papel dele. Pensa que, inclusive, falam que ele é traidor, que ele é um traidor. Traidor do judaísmo, né? Do judaísmo, sim. Queridos, deixa eu ver aqui. As vestes, os sacrifícios, o altar de incenso. Na próxima porção nós já começamos com o Pidyon Rabben, que é o resgate. E aí nós vamos explicar isso melhor. Que o Eterno nos abençoe, que Ele nos capacite com o Ruach HaKodesh, que nós tenhamos toda a sabedoria para nos mantermos nesse precioso caminho e, sobretudo, que nós sempre imitemos o nosso Mestre e Adon Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom.